telespectadores da TV Assembleia, TV Ceará, ouvintes da Rádio FM Assembleia. No último dia 12 de junho, foi celebrado o Dia Mundial, Nacional e Estadual contra o Trabalho Infantil. A data tem a finalidade de chamar a atenção para a necessidade urgente de se eliminar o trabalho infantil, especialmente suas piores formas. E é simbólica no que diz respeito à importância dessa luta, que deve ser permanente e coletiva, pela erradicação desta que é uma das mais graves formas de violação dos direitos de crianças e adolescentes. A cada 12 de junho, além de celebrar o significado do dia e comemorar os avanços alcançados, devemos, sobretudo, refletir sobre os muitos desafios que temos pela frente e sermos partícipes, nos mobilizarmos no complexo processo de enfrentá-los e, finalmente, sobrepô-los. Nesse sentido, acredito ser oportuno iniciar a minha fala hoje, lembrando a Declaração Universal dos Direitos da Criança. A criança deve, em todas as circunstâncias, figurar entre os primeiros a receber proteção e auxílio. Tem o direito de ser protegida contra o abandono e a exploração no trabalho. Colegas deputados, instrumentos jurídicos reconhecidos pela sua força e dimensão ética, como a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança... Quando possível, mais na frente, no final. Certo, deputada. Instrumentos jurídicos reconhecidos pela sua força e dimensão ética, como a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, de 1989, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, marcaram de forma definitiva um novo cenário no campo do atendimento de direitos, ao determinar que o Estado e a sociedade devem conferir à criança e ao adolescente a proteção integral e a participação real. Tendo como fonte inspiradora a Convenção, crianças e adolescentes passaram a ser sujeitos de direitos individuais, vida, liberdade e dignidade, e de direitos coletivos, econômicos, sociais e culturais, além de disporem de direitos especiais decorrentes de sua caracterização como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento pessoal e social. A revolucionária proposta, de forte conteúdo pedagógico, fez nascer uma rede de legislações nacionais voltadas à proteção dessa população. Legislações que estabelecem normas e compromissos, como, por exemplo, a proibição do trabalho de crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14. E, por exemplo, o artigo 222 da Constituição Brasileira, que expressa não só um conjunto dos direitos, mas também define a rede de instituições e atores responsáveis pela sua efetivação: família, Estado e sociedade. Uma tríplice responsabilidade que se organiza por meio de um sistema de garantia de direitos. Na verdade, senhores deputados e deputadas, as leis são muitas e múltiplas na defesa intransigente do direito. Mas o trabalho infantil é uma questão mundial que atinge milhões de crianças. Ele ainda é um fenômeno estabelecido a cercear o desenvolvimento de uma parcela significativa da humanidade. Por que inicio esse momento de tanta força e simbolismo contextualizando leis? Porque tratar do sistema de garantia de direitos à luz dessa legislação é assegurar que os direitos fundamentais de crianças e adolescentes sejam efetivamente operacionalizados, ou seja, que os direitos sejam traduzidos em políticas públicas, deputada Silvana. Evidenciar lacunas, carências e deficiências da rede de proteção social a crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil em nosso Estado, coloca na cena pública a necessidade de recompor laços, repactuar compromissos... Deputada Inês Arruda, quando a senhora puder, Ferreira Aragão. Certo, deputado. De recompor laços, repactuar compromissos e celebrar possibilidades de reversão desse quadro. Senhor presidente, deputado Sarto, nesta semana que sucede o Dia Mundial, Nacional e Estadual de Combate ao Trabalho Infantil, é preciso que se diga: o trabalho infantil está, para o início do século XXI, como o trabalho escravo estava na transição do século XIX.
ele precisa ser abolido. O trabalho infantil é criminoso, estigmatizante, destrói potencialidades físicas, emocionais, interacionais, atingindo diretamente e de forma perversa o direito de crianças a simplesmente serem crianças e, nessa fase da vida, poder estudar e brincar. Na verdade, o trabalho infantil é hoje um dos principais fatores de reprodução da pobreza, na medida em que inviabiliza ou prejudica o desempenho escolar da criança. A melhoria do nível de escolaridade da população é essencial para um aumento da qualidade de vida, com indivíduos melhor educados, são mais cientes de seus direitos e criam filhos mais educados e mais saudáveis, diminuindo a pobreza, a exploração e os abusos no longo prazo. Infelizmente, dentro de uma herança colonial preconceituosa e discriminatória, parece ficar posto um dilema sobre o que fazer com as crianças e adolescentes de famílias pobres. Essa visão está relacionada com a ideia de que o trabalho precoce é uma solução, ao invés de um problema. Quantas vezes já ouvimos, é melhor estar trabalhando do que estar vadiando. Vai acabar na malandragem. Será que essa é a única e possível perspectiva para crianças e adolescentes? Por outro lado, durante muito tempo, acreditou-se que, diante das condições de pobreza que levam ao trabalho infantil, o correto seria ajudar a criança para a criança ajudar a família, e não ajudar a família para a família ajudar a criança. Desde 94, no entanto, o Fórum pela Erradicação do Trabalho Infantil conseguiu melhorar a compreensão da sociedade sobre quanto o trabalho infantil é nocivo à educação e ao desenvolvimento da criança. Concedo agora a parte à deputada Silvana. Eu quero, deputada Inês, parabenizar. A senhora tem sempre trazido a essa casa temas realmente que não podem ficar de fora. Eu quero lhe parabenizar e quero dar aqui um depoimento que eu sei que é um pouco chocante, deputado Ferreira Aragão. Preste atenção aqui esse meu depoimento, que eu acho que ajuda para chamar a atenção da população. Logo quando eu me formei, isso já tem algum tempo, eu trabalhava no interior e atendi. Na época, assim, recém-formada, fiquei até assim barbarizada quando vi uma criança de 12 anos que chegou, deputada Inês, com a mão dentro de um moinho, aqueles moinhos de carne. A mão já estava tão, num processo de isquemia tão grande que o menino praticamente não estava mais sentindo a dor. Eu fiquei muito estressada na hora. O meu destino era destruir aquele, na minha inexperiência, no afã de tentar resolver. A primeira coisa que veio à minha cabeça de vamos destruir, vamos serrar o moinho. Era uma inexperiência, logo depois eu cheguei à minha razão, encaminhei para o JF e mandei tirar. Mas veja o que a criança disse. Quando eu disse, vamos destruir o moinho, o menino olhou para mim e disse, o quê? Não, doutora, a senhora está louca? Esse moinho pertence ao meu patrão. Eu fiquei sem chão, as pernas adormeceram, eu disse, como é? Meu filho, eu briguei com o menino, meu filho, você está louco, você está vendo a sua mão dentro desse moinho. Esse moinho custa muito caro, eu ganho meu dinheiro com esse moinho. Eu não permito, não. Chame fulano, o Antônio não sei de quê. E eu fiquei, aí foi que chegou, graças a Deus o Jaziel estava comigo e disse, minha filha, a conduta não é essa não, vamos mandar para o IJF, vamos mandar anestesiar, fazer a anestesia do plexo braquial. E eu encaminhei, mandei uma pessoa junto, ninguém quis acompanhar com medo do problema legal, ninguém da família apareceu, ninguém do patrão apareceu, só a criança agarrada no moinho. Parece até uma história de carochinha, mas é realidade. Quando chega no IJF, a criança, deputado Ferreira Aragão, deputada Inês, continuava no afã, na loucura de dizer, olha o moinho, eu preciso desse moinho. Isso, as enfermeiras que estavam e que me conheciam choraram, ligaram para mim depois, dizendo que a preocupação do menino, mesmo depois de anestesia do plexo braquial, era devolver o moinho para o patrão. Então, assim, eu contei esse depoimento para servir até de que quem está nos ouvindo entender a preocupação da deputada Inês, e nós temos que acabar, erradicar completamente o trabalho infantil, educar a população. Deputado Ferreira. Muito obrigada, deputada. Eu queria, deputada Inês. Pois não. O trabalho no moinho
ele é perigoso não só para a criança, como para o adulto. Nós tivemos um presidente da República, o Lula, que perdeu um dedo num moinho desse. Então, tem trabalho que é altamente perigoso para a criança e para o adulto. O que eu sou defensor, e eu tenho funcionado como muro de lamentações, ninguém chega com mais problema todo dia do que para mim. Ontem, no meu programa, eu recebi uma mãe de um garoto de 12 anos que é chefe de uma quadrilha aqui no São Miguel, aqui pertinho de nós, pertinho de Messejana. Esse menino tem um fuzil que é maior do que ele. Eu sou defensor da seguinte coisa: eu acho que o trabalho em carvoaria deve ser condenado para o menino e para o adulto. O trabalho na olaria deve ser condenado para o menino e para o adulto, mas eu sou um estudioso desse assunto. Eu fiz um levantamento geral e comecei pela população carcerária do Ceará. O problema começou a piorar de 1978 para cá. Se a senhora fizer um levantamento da população carcerária do Ceará em todos os presídios, você vai ver coroa naquele tempo preso. Se a senhora for, que a senhora é religiosa, deve ter ido ao IPPS, ver lá a ala dos evangélicos, você não vê mais nenhum coroa, deputada Eliane, preso na hora dessa, é só menino cheirando a leite. Se você vai num cemitério, um dia de finado, você só vê na lápide retratinho de garotinho cheirando a leite. O problema é a gente fazer o meu termo, é fazer um centro de qualificação, onde você daria educação para esse menino e daria noções de trabalho. Porque nós não podemos fugir dessa realidade. O menino que não faz nada. Vou contar uma história rapidamente aqui, deputada Inês, porque todo dia eu escuto problema que as senhoras não escutam. Uma mãe chegou lá na semana passada, eu botei essa mãe no ar, estou tentando uma solução, não encontrei. A mãe chegou e disse: doutor, eu sou mãe de 2 garotos, um de 10 anos e de 12 anos. Todos 2 andam armados dentro da minha casa. Todos 2 estão a serviço do tráfico, lá no Lagamar, que perto, vizinha a nós. Os garotos são daqui, vizinha a nós. Pode até surpreender gente que Deus no livre num sinal desse. Um de 10 e um de 12. Eles andam todos 2 armados com armas que o traficante emprestou para eles. Eles são aviãozinhos, já mandaram matar o pai deles, já pediram outro da gangue para matar o pai deles, e quando eu disse que vinha para cá, o seu programa pediu um apoio, só foi com o menor disso, 10 anos, vai lá, mamãe, que não dá em nada. Nós temos 10 anos e a lei não faz nada com nós. Essa foi a expressão do garoto de 10 anos. Nós precisamos, deputado, e tirar as vendas dos olhos e vamos ver o problema de frente. Piorou o Brasil de 78 para cá, porque a gente começou a mexer nisso aí. O ideal seria você dar escola para o garoto, dar ocupação para a cabeça dele, que o menino de 12 anos é um menino que já faz outro. É um menino que já produz um menino. É um menino que entende tudo, ele pega na internet desse aqui, um menino de 7 anos, ele já entende de tudo, o mundo está aberto. Nós precisamos encarar esse problema de frente, deputada Inês, a gente vai conseguir de que maneira? Tirando do trabalho pesado, sou contra, sempre fui contra um trabalho desse que é ruim. Você vê que é adulto, às vezes, que não tem um material de segurança, é vítima de acidente, como aconteceu recentemente até aqui nessas obras. Então, o que acontece? Deputada, a gente criaria centros de qualificações, só para terminar, okay, para você dar escola e dar noções de trabalho para a criança se entreter e começar a desenvolver o cérebro em direção ao trabalho. Porque senão nós vamos continuar fabricando pequenos monstros, pequenos bandidos que matam, que esfolam, que fazem isso todo dia e não tem solução, não tem remédio para esse problema. Obrigado. Obrigada, deputada Silvana, pela parte, deputado Ferreira Aragão. Eu concordo também que nós temos que criar oportunidades e políticas públicas que deem condição para que essas crianças saiam dessa criminalidade e vão estudar, tenham educação de qualidade, se profissionalize e que cuide da sua vida de outra maneira. Agora, nós não podemos usar essas crianças com trabalho infantil, muitas delas sendo forçadas a esse tipo de problema, que é muito sério e muito grave para nós também, como autoridades, como pessoas que somos responsáveis pela vida deles. O PET, por exemplo, criado em 1996, atende um número elevado de crianças, garantindo às famílias de baixa renda uma bolsa mensal para que mantenham suas crianças na escola.